Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um curso e antes de nós fecharmos, eu gostaria de deixar algumas dicas para vocês de trabalho. Lembrando sempre que a inclusão de alunos com deficiência intelectual é um direito garantido por lei. Todos devem ter acesso a uma educação de qualidade e que proporcione o desenvolvimento psicopedagógico. Quando alguma criança que necessita de um acompanhamento especial chega à sala de aula, os educadores precisam estar cientes da melhor atividade a ser adaptada para essa demanda. É importante saber ainda que uma pessoa com deficiência intelectual apresenta dificuldades para resolver problemas que surgem no cotidiano, assim como estabelecer interação social, seguir regras, cumprir com seus compromissos e entender ideias abstratas. Isso significa que os estudantes nessa situação devem ter profissionais que estabeleçam uma relação pedagógica de muita atenção para suprir as suas necessidades. Quais as atividades podem ser utilizadas para alunos com deficiências? Lembram dessa pergunta? Pois é, interessante usar objetos do interesse e de coleções da criança para categorização, classificação, agrupamento, coordenação, noções de conjunto e quantidade. Personagens do universo infantil e que despertem interesse na criança. Isso pode fazer com que ela desenhe e construa tanto o seu silabário quanto os jogos temáticos, o que favorece a alfabetização. O uso de itens como fita crepe, tintas, carrinhos, carimbos e massinha é ideal para estimular a coordenação visomotora e aprimorar as habilidades de compreensão. A utilização de objetos reais e do cotidiano para o desenvolvimento de percepções e compreensão de medida e suas variações de maneira eficaz, valorizando os registros por meio de desenho, para posteriormente atribuir significado numérico. Utilização de um geoplano para o desenvolvimento de aspectos de percepção, elaboração, espaço, formas e medidas, reprodução de imagens. Usos de pastas com plásticos, atividades em sulfite, envoltas em papel contact e caneta de lousa branca, dão um toque muito especial na atividade, para que o pequeno possa riscar, possa brincar, apagar, promovendo então a psicomotricidade do aluno. Os encartes de revista são excelentes para a criação de quebra-cabeça, além de possibilitar percepções de posições no espaço. Utilize brinquedos que possam incentivar a leitura, a associação de palavras e dos objetos e da categorização. O que fazer para explicar os conteúdos em sala de aula de forma eficaz? Bom, quando temos um aluno com deficiência intelectual em sala de aula, a melhor coisa a ser feita é tentar identificar qual a sua maior dificuldade para que as iniciativas sejam tomadas de forma significativa. É importante ressaltar que uma pessoa com essa deficiência não pode ter muita facilidade para entender conteúdos que trabalhem com o sentido figurado. Sendo assim, a explicação deve ser algo que fuja da conotação. É aconselhável que os educadores usem exemplos concretos na exposição da matéria e dos exercícios, principalmente com aplicação no cotidiano da criança. Outro caminho que deve ser tomado é a identificação das habilidades e competências apresentadas pela criança, a fim de que isso seja trabalhado efetivamente e que a inclusão seja praticada. Se você está trabalhando com crianças cegas ou de baixa visão, procure fazer brincadeiras de roda, cantigas, parlendas, rimas. Seu mestre mandou, como sugestão, trabalhar o esquema corporal com as crianças, solicitando que coloquem as mãos na cabeça, nos joelhos, pescoço, cotovelo, barriga, pés, mãos, etc.
Isso é muito legal para você trabalhar o vocabulário com a criança e ensinar outras palavras que possam aumentar esse vocabulário. Uma outra maneira de trabalhar é com adivinhação. Brincar de adivinhação mesmo, utilizando as mãos para descobrir a textura e o formato dos objetos. Materiais como embalagem de shampoo, escova de dente, talheres, colher e garfo. Faca não. Chaves, canetas, lápis, fruta, etc. Brincar alternando a criança de lugar é um estímulo à coordenação visual motora. Usar fantoches, dedoches, esses brinquedos estimulam a imaginação, a linguagem e o pensamento, além de favorecerem a comunicação e a expressão de sentimentos e emoções. Blocos de construção. Brincar com blocos favorece o desenvolvimento da atenção e concentração, associação de formatos e tamanhos, desenvolvimento de movimentos amplos e finos, coordenação visual e motora e noções de equilíbrio. Esses brinquedos também proporcionam à criança a satisfação de inventar, de construir, de desconstruir e transformar, estimulando a criatividade. Um outro objeto muito legal de trabalhar é a massinha de modelar, que estimula o desenvolvimento da coordenação motora fina e a criatividade. O jogo da velha adaptada permite interação com quem não tem deficiência visual. Jogo da memória tátil utiliza a percepção tátil e a memória para reunir um maior número de peças. Brincadeiras fáceis de fazer. Vocês podem utilizar jogo de argola. Estimula a percepção visomotora, a identificação de cores, principalmente para crianças com baixa visão, e a relação número-quantidade. Ok? Jogo de boliche também estimula a percepção visual motora, a identificação de cores e a relação número-quantidade. E para confeccionar é muito fácil, basta colocar uma porção de areia no fundo de 10 garrafas descartáveis, cortar tiras de papel crepom colorido e colocar em cada garrafa uma cor. Recortar números de 1 a 10 em papel preto ou fita adesiva preta e fixar cada número em uma garrafa. As bolas podem ser confeccionadas com meias velhas e podem ter guizos em seu interior. Para trabalhar com os deficientes auditivos, você tem uma série de outras atividades que podem facilitar o ensino. Contar histórias, por exemplo. Observe se o livro que a criança está lendo é fácil, é de vocabulário fácil. Permite a ele observar detalhes da escrita e da ilustração. Peça também, ao final, que os alunos desenhem ou reescrevam a história. Conte então novamente a história apontando com o dedo para as ilustrações e para o texto. Se possível, faça tarjas com o texto da história e coloque na parede. Não se esqueça de que os alunos surdos perdem muito da abstração que a linguagem nos oferece. Procure com isso dar vida, dar cor, dar cheiro, textura, gosto a cada história. Para a alfabetização, principalmente se você tem alunos surdos, não é muito indicado que utilize o método sintético silabação. A escrita deve estar sempre associada ao seu significado, ou seja, palavras, frases ou textos. Faça uma atividade de escrita dos nomes dos objetos da sala e, em seguida, afixe-os nos lugares correspondentes a eles. Porta, janela, lousa. Door, window, blackboard. Faça lista de outros objetos da escola, da casa, da cidade, do parque, da igreja. Isso enriquece o vocabulário e o aluno consegue identificar significado. Faça um painel com as letras do alfabeto, na vertical, na direção da letra. Peça aos alunos que colhem figuras e escrevam o nome correspondente. Recorte figuras de revista, cole-as em cartolina. Faça legendas que as descrevam e pendure nas paredes da sala.
Alguns dias depois, retire as legendas e peça, com base nas figuras que os alunos descrevam cada uma das imagens. Faça um painel com rótulos de produtos. Faça a leitura desses rótulos associando-os à utilização dos produtos a que correspondem. Essa atividade possibilita aos alunos surdos ampliar e especificar a linguagem por meio do vocabulário. Caso haja surdos em sua turma, para auxiliar a memorização da escrita, faça crachás com os nomes de cada um, incluindo o seu, para serem usados durante a aula. Para fazer um ditado, utilize desenhos, objetos ou diga as palavras de forma bem pausada, olhando para os alunos. Desta última forma, auxilia o surdo na aprendizagem da leitura labial. Você pode também utilizar a mímica de animais, macaco, onça, pássaros, etc. Objetos como escova de dente, peças de vestuário, livros, também são muito legais e ensinam as ações como nadar, pular, escrever. Para escrever os nomes das cores, utilize o lápis da cor escrita. Por exemplo, escreva vermelho com lápis vermelho e assim por diante. Peça que os alunos façam a bandeira do Brasil, de cada um dos estados, etc. Escreva palavras faltando letras para que sejam completadas. A essas palavras associe desenhos. Essa atividade chama a atenção dos alunos para o número de letras necessárias à composição das palavras. No caso dos alunos surdos, que não percebem o sinal fonético da língua, a atividade também auxilia na construção do conhecimento da escrita, o qual se realiza por meio de recurso da memória visual. Faça com seus alunos um álbum de fotos de família e peça que escrevam os respectivos nomes de seus familiares. Os alunos deficientes visuais poderão descrever os familiares oralmente e ter a escrita dos nomes feitos por outro colega. Nesse caso, tanto os deficientes visuais quanto aqueles que forem ajudá-lo mobilizarão capacidades. O primeiro para descrever o melhor possível seus familiares, os segundos para interpretar as descrições efetuadas e relacionar corretamente nomes e fotos. Faça um quebra-cabeça de palavras associando-as a um desenho, pois as imagens constituem um suporte importante no processo de aprendizagem. Faça palavras cruzadas com nomes de alunos da classe ou com outras palavras sempre associadas a uma imagem. Para auxiliar a escrita de texto, faça com os alunos alguns passeios pelos arredores da escola e peça que descrevam na modalidade escrita o que viram. Os alunos deficientes visuais poderão descrever as sensações oralmente, as quais serão registradas por outro colega, ou mesmo gravadas por você. No caso de haver deficientes visuais em sua classe e tais alunos não terem disponível o método Braille, faça para eles um alfabeto móvel. Este pode ser feito de vários materiais, madeira, papelão, rolos de jornal, etc. As letras de rolo de jornal são produzidas assim. Enrole a folha de jornal na posição diagonal, mantendo-a sempre o mais apertado possível. Ao terminar, passe cola na ponta que ficou solta. Modele então a letra. Para isso, use a fita adesiva. Você poderá fazer também cartelas com letras em alto relevo, usando sementes, restos de lixa de ferro ou madeira. Se você tem ainda um aluno deficiente visual, torne suas aulas mais auditivas. Todos os textos utilizados devem ser lidos em voz alta. Se for necessário, mais de uma vez. A compreensão e a interpretação do texto devem ser sempre feitas oralmente antes de serem escritas. Para alunos que ainda não identificam as letras, o professor pode desenvolver jogos que envolvam as letras. Para ensinar letras e números, faça em sua sala de aula um jogo de bingo. Você pode fazer duplas, caso você tenha em sua sala crianças com deficiência mental ou visual, para que eles possam identificar mais facilmente os itens sorteados.
Você pode variar esse jogo, fazendo uma relação entre quantidade e número. Por exemplo, na figura da cartela aparecem 3 objetos e você diz 3. Isso também pode ocorrer com as letras. Você sorteia a palavra e a criança tem que marcar a letra inicial dessa palavra, que está na cartela. Na apresentação e memorização das famílias silábicas, utilizar palavras que sempre se repetem ritmicamente, permeando uma poesia, uma parlenda ou uma canção. Os exercícios, tanto os orais quanto os escritos, poderão ser feitos vinculados a um texto, desde o vocabulário básico, silabação, interpretação, até uma atividade mais lúdica, como um jogo de rimas, com cores. Fichas azuis, escrito pão, mão, não. Fichas rosas, escrito fada, nada, cada, etc. Distribuídas aos alunos, um começa levantando sua ficha e a completa formando parte. Partindo do próprio nome da criança, criar novas palavras, associando-as às características da criança. Formam-se frases do tipo: Paulo pegou um pequeno pato, pegou as peras e preparou um apetitoso prato. Essa é uma frase constituída em conjunto com a classe, e o nome a ser trabalhado deve ser colocado espontaneamente para o grupo trabalhado. O professor deve ter o cuidado de explicar e explorar o vocabulário por ele e a turma escolhida. A repetição rítmica de um simples quadrinho, com palmas ou outras batidas corporais, com certeza será bastante enriquecedora, dando condições para uma estruturação rítmica e conceitos de sequência e seriação. Estes conceitos serão transpostos gradativamente à estrutura frasal. Reunir as classes, que deem uma ou outra direção ao fim de uma história já conhecida de todos como contos infantis, inserindo outras ações às falas dos personagens. E essas são algumas dicas que vocês podem utilizar com seus alunos deficientes, tanto os visuais, quanto os auditivos e até mesmo os intelectuais. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Foi muito bom trabalhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado algumas das ideias, algumas das dicas fornecidas nesse curso, e vejo vocês futuramente, ok?